Shalom, meus irmãos, a graça e a paz. Pastor Ilmar de Lajinha, sou professor aqui efetivo das cadeiras de Sociologia e Geografia da Escola Estadual aqui em Minas Gerais, professor, já quase aposentando, e aqui fundador do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. A palavra Bereshit vem lá do início da Bíblia, primeiro livro da Torá, da lei judaica, dos 5 livros da lei, é chamado de Bereshit, que é a primeira palavra da Bíblia, Bereshit bara Elohim. No princípio, em princípio criou Deus. Esse Centro de Cultura é a empresa que tem seminário Bereshit, Faculdade Bereshit. O objetivo é formar líderes e incluí-los no estudo da palavra do Senhor Jesus. Estamos ministrando as aulas do curso intermediário. Essa é a segunda aula da história do cristianismo, bloco 4, quarta fase. Fizemos a introdução nessa aula anterior e agora vamos tratar da primeira fase, que são as guerras de Inocêncio e depois o reinado Inocêncio III e Honório também, Honório III também. Então serão 2 que estaremos estudando aqui nesse primeiro bloco. Então a história é a seguinte: começamos pelo ano 1200 mais ou menos. Alguns países, alguns condes, alguns reis, principados, já se levantaram contra aquelas dominações do papado. Por exemplo, Alemanha, Itália, Inglaterra, Áustria, Boêmia, que seria depois da Tchecoslováquia, Bulgária, e principalmente havia algumas resistências grandes contra Roma na França Meridional, que é a França do Sul, e no Vale de Piemonte. Ali estava um povo muito interessante, que precisamos falar alguma coisa sobre eles, que eram os albingenses. Esses albingenses, eles eram um povo, uma raça, vamos dizer assim, de pessoas que tinham objetivos claros, né? Eles não aceitavam de modo algum, vamos ver aqui na apostila, o domínio papal. Eles não aceitavam aqueles dogmas, não aceitavam 7 sacramentos, não aceitavam batismo de crianças. Qual que era então a principal ofensa deles? Era negarem a supremacia do Papa, a autoridade do clero, os 7 sacramentos. Aos olhos da igreja não podia haver maiores criminosos em toda a face da terra. A igreja não aceitava quem se levantava contra ela. Portanto, tem que ser exterminados, tinha que sumir da face da terra, né? Por isso é que mais ou menos quase 1 milhão de albigenses foram massacrados nesse período aí. Então, esses albigenses, enquanto os outros estavam na região mais alta, mais de difícil acesso, os albigenses, a maioria deles estava na planície, né? E aí foram então encetadas por Inocêncio III cruzadas, declarando para quem fosse naquelas cruzadas, quem alistasse nas cruzadas, perdão dos seus pecados. E então reuniu-se um exército de mais ou menos 300 mil soldados no ano de 1209 e desceram para lá, todos de porte com a cruz, né? Porque desde Constantino a cruz era o símbolo, né? De todas as cruzadas que tivesse. O comandante era um tal Simão de Montfort. Eles foram para a principal cidade daquela região dos albigenses, que era Languedoc. E à frente dessa força também tinha um espanhol chamado Domingos. E esse espanhol tinha um manto branco, mas por baixo tinha uma capa preta. E além dele, então, juntamente com o chefe, que era Montfort, aí caminhava junto Domingos, e tinha um legado papal chamado Almarico. Então esses 3 comandantes foram com destino a essa cidade de Languedoc. Que cidade era essa? Era a província de Languedoc, nessa região da França Meridional. Era a área mais próspera que tinha ali. Havia algumas indústrias e a igreja então faz guerras, tentando pegar o que mais precioso havia na França. Ali havia era a principal cidade da França naquela região. Era a principal província francesa, chamada Languedoc. E ali estavam então esses albigenses e o rei dessa época aí, o conde que dominava naquela região, era o conde de Tolosa. Ele era chamado Raimundo VI. Quando foi dada a ordem então para Raimundo VI eliminar os albigenses, ele não aceitou, porque eles eram súditos deles. Havia muitas pessoas da própria família dele que pertenciam àquela raça dos albigenses, e ele então não aceitou essa ordem papal de Inocêncio III.
Havia então ali, o Papa sempre tinha um legado, um chanceler, em cada principado daquele, em cada condado havia um emissário do Papa ali. Ali havia um emissário então nessa cidade de Tolosa que era chamado Pedro de Castelnau. Ele era então o representante do Papa ali no condado de Raimundo, na cidade de Tolosa. E ele então recebeu essas ordens do Papa, transmitiu para o Raimundo, mas Raimundo não aceitou. E não aceitou mesmo, e o Papa ameaçou ele de interdição, excomunhão, mas não deu em nada. E o Raimundo então, foi pedido então, o Papa então pediu apoio ao rei da França, para atacar aquele condado. O rei da França então preparou, né, e mandou então, foi aí que formou-se esse exército de 300 mil soldados com o Montfort, o Domingos e o Amarico, que era o legado papal. E eles então partiram para essa guerra. E a cidade então o começo da luta foi depois os soldados fizeram arrasaram, né? 300 mil soldados contra a pequena cidade, foi um massacre terrível. Mesmo sendo Tolosa uma das cidades mais fortes, não teve como, né? E ali havia também no meio daqueles cristãos de Tolosa muitos católicos. E chegaram lá e se perguntaram, como vamos fazer? Nós vamos entrar na cidade e matar todos? E o legado papal chamado Almarico disse o seguinte, mata toda a gente, mate homem, mulher, criança, o senhor sabe quem são deles, o senhor sabe se é católico, se é cristão, e o senhor vai mostrar quais serão os seus. Então todos os habitantes da cidade foram massacrados, 20 mil pessoas que moravam ali, por 300 mil soldados, foi um banho de sangue, né? E por ali foram matando tudo, todas aquelas cidades da região, foram acabando com todos. E a história nos diz, então, que ser soldado no exército santo, entre aspas, né, fazia com que fosse perdoado imensos pecados. Então, segregava muitos soldados por causa dessa absolvição. E a perseguição partiu para Raimundo de Tolosa. Raimundo teve, além disso, Raimundo teve que ceder, né, a cidade capitulou, e ele teve então que dar 7 castelos seus para o papado, teve que fazer penitência em público das suas ofensas com a corda em roda de pescoço, enquanto dava chicotada nas costas dele, e em seguida reunir-se às filas dos cruzados e combater contra os próprios súditos. Colocaram ele para combater contra os próprios, como a cidade dele. E até mesmo contra a sua própria família. Depois disso, aí então diria que teria sido perdoado, né? Quando, porém, o pobre conde estava se regozijando por ter passado todos os perigos e humilhações, chegou a carta do Papa para o legado dele, ordenando que deixasse por algum tempo, o conde de Tolosa se empregasse para com ele uma certa dissimulação, de modo que outros hereges pudessem mais facilmente ser vencidos. Aí nós vamos ter então a guerra então mudou de aspecto. Raimundo, com o auxílio do conde de Fox e outros fidalgos, começou a tomar medidas desesperadas para sua proteção. De Montfort, que era o comandante do exército, contra-atacou e a cidade foi pilhada, mulheres, crianças foram mutiladas, mulheres desonradas, as searas e as vinhas destruídas, as vilas queimadas e as cidades entregues às pilhagens à espada. Capturaram uma das cidades chamada Laminerbe, foram queimadas vivas 140 pessoas, mulher, irmão, filho do governador, e eles iam, diz a história que eles iam cantando para a fogueira, né? A fim de serem mortos. E foram praticados muitos atos desse nível aí, dessa altura, para o comando papal, né, tomar posse da propriedade temporal, largando as coisas espirituais e atrás de posse de propriedade. Na tomada de Fox contra a cidade daquela região, quando a cidade estava abandonada aos horrores de um saco, os habitantes de todas as idades e sexos estavam sendo igualmente massacrados, ouviam-se vozes dos bispos e legados por cima do grito das mulheres e das maldições de seus assassinos, entoando solene canto. Quando estavam matando todo mundo, os legados e os bispos cantando, né? Então, uma coisa terrível. No final, Montfort acabou triunfando sobre a cidade de Tolosa, e a cidade então caiu na mão dos cruzados, e o Papa então deu autoridade. Mataram muitas pessoas e obrigou o pobre conde a uma ignóbil obscuridade, o conde de Tolosa, que era Raimundo, né?
E então ele foi nomeado, esse Montfort foi nomeado pelo Papa, conde de Béziers, de Carcassonne e de Tolosa. Mas logo depois começa a confusão, porque quando a nomeação do conde de Tolosa, o Montfort, no lugar do Raimundo, começa a subir o poder, então, a mente de Montfort. E o Papa, então, volta-se contra o seu aliado. Aí volta, restitui os poderes a Raimundo e financia o Raimundo para combater agora o Montfort, que havia derrubado. Então, tudo, o objetivo central de todas as coisas, o principal de tudo era ter o poder na mão e ter súditos, né? Ele não queria só dominar, ele queria que tivesse ali um capacho dele ali. E aí, então, começa então a guerra agora do Papa apoiando, o Papa vai apoiar então Montfort. Isso tudo ainda no tempo do Inocêncio III. E aí o Raimundo então abdica, Montfort então é contratado um outro exército. Montfort reuniu um exército de 100 mil homens e, cheio de confiança e no bom êxito, caiu sobre a cidade na primavera de 1218. O primeiro ataque foi em 1209, quando acabou com tudo. Depois, em 1218, ele volta a atacar e a história nos relata que o Raimundo, o Montfort, ficou meio perturbado e acabou que ele foi ao encontro dos muros da cidade. Os arqueiros acabaram matando Montfort. E então assim acabava esse período. Depois de 5 anos, sobe ao trono Honório III, o rei da França já é Luís o Formoso, e então esse reinado de Honório III, nós teremos algumas coisas, né? Que com a morte do Raimundo, que entrou no lugar do Montfort, o filho do Raimundo, que também chamava Raimundo, o sucedeu, e então, 1228, temos uma nova guerra contra Tolosa. E aí, um escritor moderno diz o seguinte a respeito das calamidades de Languedoc: para todo homem de fé, para todos que pensam, especialmente para aqueles que estudam a história debaixo do ponto de vista das escrituras, as guerras de Languedoc são as mais sugestivas possíveis. São as primeiras dessas espécies que aparecem nos anais da história. Estava reservado a Inocêncio III inaugurar a guerra sob novo caráter. Tinha havido até ali muitos exemplares de vários indivíduos serem sacrificados aos preceitos do clero, tal como Arnaldo de Brescia, mas essa foi a primeira grande experiência que a igreja fez para conservar sua supremacia pela força das armas. Então, agora nós temos o exército da igreja, né? A própria igreja professa, levanta armas contra os verdadeiros cristãos, em vez de guerrear contra os maometanos, que são outros contrários aos dogmas da eclésia, da igreja, está guerreando e matando os próprios cristãos. Vamos ficando por aqui então com essa segunda aula, falando então da queda dos albigenses e as duas primeiras quedas de Tolosa no reinado de Inocêncio III. Fica na paz, tchau, tchau.